alegria, eu quero chamar a atenção aos comerciantes de todo o meu país. Quero chamar a atenção porque o que vocês irão ver daqui a pouco revela que a crueldade está instalada no nosso país. E eu questiono, até onde vai a crueldade do ser humano? Há seres aqui maus, pessoas más, pessoas que fazem-nos vida negra. Eu vou explorar um caso de um crime hediondo, de uma crueldade jamais vista, de pessoas que são torturadas nas suas casas. O que é que acontece? Vamos primeiro a alguns elementos de enquadramento dessa história. Vocês conhecem o mercado grossista do desempenho? É um mercado que vende, que faz muito dinheiro, vende a grosso, basicamente. Até porque o nome é esse, mercado grossista do desempenho. Quem são as pessoas que desenvolvem as atividades no mercado grossista do desempenho? Estão lá agricultores, estão lá vários empreendedores, os nossos moqueiristas, aquelas pessoas que passam maior parte do tempo fora de casa, na estrada, a discutir com agentes alfandegários, a discutir lá com a polícia sul-africana, a fazerem essas atividades para garantirem o sustento das suas famílias. São pessoas, algumas delas desenvolvem essas atividades há décadas, desde aqui da Malanga, desde a Malanga, onde estava o mercado grossista, até serem transferidos para Zimpeto, continuam a desenvolver essa atividade. Mas eles, ao longo desse percurso, ao longo das suas jornadas, foram ignorando um elemento. Enquanto vendem, espiões introduzidos no mercado grossista do Zimpeto. Atenção, Zimpeto. Atenção, mercado grossista do Zimpeto. Comerciante aí, cuidado. Nem todos que conversam consigo aí, nem todos que circulam aí, querem o seu bem. Alguns são espiões. Estão envolvidos em atividades de espionagem. E foi isso que aconteceu. Instalaram-se no mercado grossista do desempenho, estiveram durante alguns dias a fazer leitura. A que horas abre esta banca? A quantidade de sacos de batata vendido, de cebola. Afinal, quando se vende, a quem entregue todo aquele dinheiro? Será que essa pessoa, ao receber o dinheiro, vai diretamente ao banco? Vai depositar em algum sítio? Com esse questionamento, eles foram fazendo uma série de estudos ali no mercado grossista do desempenho, até que concluíram que alguns comerciantes, até porque terminam a jornada laboral, depois do encerramento da atividade bancária, eles seguiam para as suas casas com a receita do dia. Iam para casa com dinheiro. Alguns apanhavam chapa. Aquele exercício de disfarce todo que é sempre necessário. O que eles ignoravam é que estavam a ser seguidos. É que estavam a ser espiados. Depois dessa atividade de espionagem, esses espiões entravam em contato com os seus comparsas, iam à casa dessas vítimas, submetiam-lhes a uma valente tortura. Crianças torturadas, adultos torturados, casais torturados, exigindo dinheiro. Numa das casas, chegaram a sair com mais de 400 mil meticais. Mais de 400 mil meticais. Numa das casas, depois de chegarem lá, munidos de armas de fogo. Eu quero partilhar convosco este vídeo. Eu vou pedir a realização para colocá-lo no ponto. Coloque-me este vídeo no ponto. Quero chamar a atenção às pessoas mais sensíveis. Nós não iremos partilhar imagens de sangue. Mas quando se diz que o bandido, e isto para mim, vai acima de uma simples ação de um criminoso. Isto é sabotar. É um ato de sabotagem do esforço alheio.
São pessoas cruéis, pessoas que potapeiam. Vocês vão ver pessoas acordadas em plena madrugada, potapeadas, crianças recolhidas dos quartos, família agrupada no mesmo local para a tortura. Os bandidos munidos de armas de fogo. Qual é a culpa dessa família? É porque acorda às 4, é porque vai ao mercado vender, é porque fica em discussões com alfandegários na fronteira, fica a discutir com a polícia sul-africana, desenvolve uma atividade limpa. É a culpa que esta família tem. Esta que é a culpa. Foi seguida, é uma das famílias e brutalmente espancada. Há famílias de Cumbeza, outras que vivem na Machava Sussimol. Eu quero partilhar as imagens agora. Presta atenção às ações brutais desses jovens. A imagem é de arremesso de coisas. Estão zangados na casa alheia. Estão aqui, munidos de armas. Munidos de armas com máscaras a ocultar os rostos. Arrombam a porta assim. O casal está lá a dormir. Eles entram. A cena que se vai seguir é de verdadeira tortura. Outro vai buscar as crianças no outro quarto para fazer o ajuntamento da família aqui. Esse exercício todo é para obrigar a família a entregar o dinheiro. Há uma senhora ali, quer dizer, um senhor que é torturado. Está a descansar. 1 da madrugada, no quarto a descansar, está a ser potapeado, está a ser agredido. A mulher, o marido, levados ali para um espaço onde as crianças também são arrastadas. Fiquem aqui. Vão ver aquela senhora a ser potapeada o queixo. Ela vai ser agredida. Este parece um bandido simpático. Um deles parece um bandido simpático. Conversa com a senhora. Indique-nos que queremos o dinheiro. O outro viu a forma. Viu? Enquanto este conversa, o outro vai, potapeia. Dali a senhora, naturalmente com os dentes, acaba ali colocando-os, volta a agredir, coloca-os na língua e devolve a senhora para lá. Enquanto isso, o marido está lá amarrado. Está amarrado no interior do quarto. Ele chora. Os filhos aqui, crianças, choram. Do outro lado, os bandidos, cruéis bandidos, estão a agir, estão a potapear, estão a agredir a família. Querem dinheiro. Mas a tortura não se limita àquele casal. Aqui também, essas meninas vão conhecer as descargas violentas dos bandidos. Eles sabem que os pais estão a ser torturados a essa altura. Estão lá, criancinhas convidadas, obrigadas a abandonar o repouso. Tortura, está aqui, não é? Dá uma chapada, vai para lá. Tudo que eles querem é dinheiro. Entreguem-nos dinheiro, senão nós matamos o vosso pai. Senão nós acabamos convosco. Pistolas são essas que nós temos. Vocês já viram? Nós somos violentos. Pense comigo, o que anda na cabeça dessas crianças quando este homem entra, depois vai entrar ali, não é? Vão mobilizando. Há outros elementos da família que foram encontrados a dormir algures, foram levados para aqui, depois de serem torturados lá, são deixados aqui, não é? São deixados aqui e estão a perguntar: a câmera aqui. Este vai ao encontro da câmera 3 para desligar. Esta é a situação. Esta é a situação. Qual é a culpa? Eles vendem. Eles buscam o sustento. Eles não cometem o crime. É uma família batalhadora. Por causa disso, mobilizam-se homens, entram nessa casa munidos de armas para sabotar uma família batalhadora. Uma família que luta diante desse obstáculo que nós temos, as dificuldades que temos no nosso cotidiano. A família é torturada, os bandidos não têm dó, os bandidos não têm ali compaixão, não há um mínimo sentido de compaixão para com esta família. Torturados. Imagens registradas no mês passado. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, nós às vezes
maldizemos desses agentes. Muitas vezes andamos aí, não são nada esses agentes do Cernic, só querem dinheiro. Andamos a dizer isso. Infelizmente, tentamos pintar a imagem dos agentes do Cernic. E eles receberam essas imagens, colocaram-se no terreno, trabalharam de forma eficaz para neutralizar este grupo. Por compreender que não pode isto. Isto é gravíssimo. Não se pode fazer isto. É demais. E esta, como eu disse, não é a única família que se dedica à venda no Zimpeto, que foi assaltada. Outras vivem nas bandas. Essa família é do Cumbeza, em Maracuene. Outras famílias vivem ali na Machaba Sussimol. É lá onde foram visitadas. Algumas começaram a tentar, mas como é que eles sabem que eu vivo aqui? Papá, você foi seguido. Há um espião que foi instalado aí. Espião de motorizada. A seguir. Chegar ali. Afinal a casa dele é ali, ok. E não se rouba no mesmo dia. Deixam os dias passarem. O espião continua a frequentar o mercado para ver quanto é que nesse determinado dia faturou. Quantos sacos vendeu. Esse só pode ter quase 500 mil em casa. Vamos, esse dia não podemos falhar. Foram capturados, alguns. Eu quero ir ao encontro da Olívia, está posicionada em Maracuene. O Serviço Nacional de Investigação Criminal identificou alguns desses, são maus, atenção, são maus. Esses, quando o assunto é dinheiro, não pensam duas vezes. São pessoas que depois ficam em Chibuchana, não é? Também vão a Chibuchana, ficam a brilhar, a shinar lá, bebem, ficam ali a mostrar toda aquela pomposidade, mas o dinheiro eles tiram aqui. Tiram aqui. A proveniência do dinheiro deles, o dinheiro que lhes empurra a Chibuchana, o dinheiro que lhes dá a garantia de ter aqueles carros luxuosos, vem disto. Desgraçar um irmão, desgraçar, quer dizer, povo, sabotar povo, literalmente. Alguém que levanta às 4 horas, 3 horas. Alguém que está toda hora ao telefone a fazer contas. Está toda hora, às vezes, aí preocupado com contribuições, preocupado com agentes alfandegários. E é submetido a isto. Vamos ao encontro da Olívia. Realização? Vamos ao encontro da Olívia. O Cernic fez a sua parte. Eu quero ouvir as vítimas primeiro, Olívia. Quero ouvir as vítimas. Saudações, Olívia. Conte-nos tudo com as vítimas aí. Olá Jorge, boa tarde a todos que estão a acompanhar o programa Balanço Geral. É verdade, Jorge, abrimos com este terror protagonizado por um grupo de 6 até então, um grupo armado. O grupo alvo deste, Jorge, eram comerciantes que ganham a vida no negócio, portanto, no comércio, num dos mercados da capital do país. A história, Jorge, é a seguinte, portanto, no meio deste grupo há um X9, digamos assim, que se ocupa na identificação, portanto, das potenciais vítimas, que são comerciantes. Vai então fazendo este trabalho ao longo do dia para ver quanto de receita que eles fazem e no final do dia, portanto, eles atacam. Atacam armados. Eu quero pedir para mostrar, portanto, estas armas de fogo que foram recuperadas pela polícia, as devidas munições. Temos aqui, portanto, alguns bilhetes de identidade que mais adiante o Cernic poderá fazer então a explicação desta documentação. O certo, Jorge, é que são armas de fogo com as devidas munições que aterrorizavam a comerciantes, tanto aqui no bairro Cumbeza e outros na província de Maputo. Eu quero ouvir as vítimas que passaram por este terror. Mostrou também este vídeo, portanto, onde
tem ali estes 4 jovens que passeiam a classe, portanto, destemidos, entram no interior das residências, portanto, torturam as vítimas, saem com valores monetários, inclusive até viaturas, e vão deixando sequelas. Eu vou ouvir alguém que tem ainda a esposa em recuperação depois de ter sido agredida por este grupo. Eu quero ouvir este grupo só pela cara, Jorge. São pessoas bastante terríveis. Eu quero ouvir esta vítima. Olá, pode nos contar a sua história, como é que estes conseguiram identificar a sua casa, ou identificar a si e o seu estabelecimento comercial? Bom, o que eu tenho a dizer é que no dia 1 de abril eu estava a praticar o meu trabalho, né? Neste caso faço comércio a grosso e assim como a retalho. Então eu regressei a casa por volta das 20, cheguei a casa por volta das 21. Então descansamos, por volta das 23 nós fomos descansar. Às 0, neste caso no dia 2 de abril, ouvimos o barulho, o arrombamento da porta, bater da primeira, da segunda, terceira, até a quarta conseguiram entrar dentro, entrar diretamente para o meu quarto e eu já estava levantado da cama, apontaram a minha arma e apontaram também a arma à minha esposa e disseram para não gritarmos e primeiro perguntaram o dinheiro. Respondi, que dinheiro? Logo me agrediram, bateram aqui e racharam aqui na testa. E depois, por ver a tortura, então a minha esposa confessou dizendo que, olha, não mata o meu marido, tem o dinheiro. Foram levar dinheiro, 440 mil. E daí fizeram a vasculha, levaram 2 telemóveis, meu telemóvel e o outro telemóvel da minha secretária e um laptop. Depois puseram-se em fuga. E quantos é que eram no interior da sua casa? Bom, dentro eu consegui identificar 4, dos quais os 2 traziam armas e um trazia ferro. E este instrumento que usaram para fazer ali o arrombamento, naquele momento conseguiu, portanto, a pedir socorro? Eles agiram por quanto tempo é que ficaram em sua casa? Eles não levaram muito tempo, foi 5 minutos apenas. E você consegue identificar quem eram essas pessoas que entraram em sua casa? Claro, eles não estavam mascarados, eu consegui ver a cara de uma pessoa. Era alguém conhecido a sua? Claro que não. O meu conhecido, porque suspeitei, porque é a pessoa que me dava, aliás, boleia. Então, no dia seguinte, aliás, na mesma hora eu fui pedir socorro para poder me levar ao hospital, porque eu estava a sangrar. E ele não estava no momento em casa. Então, pedi licença na vizinhança, saímos, insistimos. Então, a esposa disse que também não sabia qual era o paradeiro do marido. E mais tarde tentamos ligar para ele, ele atendeu, disse que estava a passar o desempenho. Então não apareceu mais até as 4. Então o chefe do quarteirão me acompanhou até no posto policial. Daí deram-me a guia para o posto médico. E mais tarde aqui descobriu que afinal o teu vizinho fazia parte deste grupo? Bom, ao voltar do posto médico, me cruzei com ele na paragem. E ele fingiu que não me viu. Então eu fiquei admirado, mas ele já teve informação, porque que não se preocupa, já teve informação o que teria acontecido. Então levantou logo o suspeito. Muito obrigada, Jorge. São estes relatos que nós ouvimos aqui deste homem que tanto tem ali o vizinho, entendendo que era alguém, como dizem, o vizinho é a nossa primeira família e ao lado, que ele não sabia que este vizinho também estava entre o grupo destes que se ocupavam então em assalto à mão armada. Portanto, ele diz que na altura que precisava do vizinho, o vizinho não estava na casa e era, afinal de contas, desde depois acabou identificando aqui que também o vizinho fazia parte deste grupo. Eu quero continuar a ouvir histórias destas vítimas. Tem o senhor também, no seu caso, ele, portanto, reconheceu que era o vizinho
No seu caso, conseguiu reconhecer esta pessoa que teria entrado em sua casa e como é que foi naquele dia? Foi um dia muito pior na minha vida que vivi no dia 21 de abril. Por volta das zeros, chegaram em casa às zero, fizeram os movimentos que fizeram, eu estava dormindo. Só 1 hora eles decidem virar um pé à minha porta com essas lanças de matação de terrenos, destruíram a porta. Eu a gritar, a pedir socorro. Afinal de contas, era um grupo de 8 ou mais que 8 pessoas em casa vizinha, tinham barricado que não poderia sair para vir socorrer. Quando ele estava a sair, ele também foi amarrado, vir juntar na minha família. O seu vizinho? O meu vizinho. Entraram na minha casa, logo ao entrar apontaram a minha esposa com a arma, começaram a lhe torturar, a pedir a arma, você é polícia, conhece a utilidade disto, de torturar. Quando eu pedi que parasse com a torturação, dizer o que eles queriam. Acabam dizendo que eles querem dinheiro. Mostrei dinheiro onde que estavam, levaram dinheiro, me levaram chaves de carro, me levaram telefones. Eu sou comerciante, assim como agente eletrônico. Então, ali levaram até os telefones que usa, faz trabalho do agente eletrônico. Pediram, quando percebi que a pessoa que estava a pedir a ID, eu era uma pessoa conhecida, tentei virar, me bateram o olho 2 vezes. Mas na tentativa de querer reconhecer aquela pessoa e de feito reconhecer, terça-feira ele volta nas ruas do bairro. É visto pelos vizinhos, essas pessoas. E eles correm, vêm me dizer que há pessoas estranhas aqui, que estão lá atrás a indicar a tua casa. Quando sai, eles estavam a arrancar o carro e ir embora. Perguntamos aos vizinhos como é que era, a pessoa começaram a carteira. Foi depois do assalto? Depois do assalto. Vê que eles queriam voltar a assaltar a casa? Não queriam assaltar, queriam a decoda de processamento das imagens, porque eles, quando termina a ação, descobrem que na minha casa tinha câmera. Então ficaram ali a me perguntar às câmeras, então eu desviei a ele, porque não ia encontrar aquilo ali, não está perto, não está ali na minha casa. É quando sai, no dia seguinte, a tentativa era de querer vir para vir levar aquilo ali. Quando é visto, os vizinhos saem, eles fogem. Então, faço a relação, perguntei as características, me disseram, voltei a rever bem as imagens, consegui identificar uma pessoa ali, vim aqui, foi levado, está aqui com a polícia. Essa pessoa quem é? Ele chama de Norgé. Este que você identificou, era alguém que vendia no mercado? Como é que é? Sim, é agente da polícia. É agente da polícia. É um agente da polícia da República de Moçambique, que se disfarça, faz de um agente eletrônico do mercado para poder nos espionar, nos assaltar altas noites, não dormir. Está aqui. Eu estou a enfrentar dificuldade, não sei o que fazer, porque a justiça quer que eu tire provas, mas a prova que eu tenho, aquela pessoa esteve na minha casa, aparece nas imagens. Quando cheguei aqui, a primeira coisa que pedi era que puxasse a camisola que ele trazia. Se ele não aparece com as marcas nos braços dele, a polícia, a Cernic, detetou isso aí, mas a justiça ainda me diz que as evidências não são suficientes, então não sei o que é que eu devo provar que aquela pessoa esteve na minha casa, torturou a minha família, que não estou em paz. E a sua esposa está nesse momento a recuperar? Está na fase de recuperação, mas à espera de uma resposta médica. Ele deu 3 semanas, disse que quando aquilo ali não se sarar, ele tem que entrar numa cirurgia. Obrigada. Portanto, Jorge, este momento delicado destas vítimas, contam o terror que elas sofreram. No caso deste senhor, diz que identificou um suposto agente da polícia. Vamos ouvir do Cernic estas declarações. Portanto, é um choro de um homem que está a tirar lágrimas pela dor que está a sentir, porque ele conta que foi uma noite de terror. Inclusive, o grupo teria tentado regressou, aliás, no dia seguinte para ver se encontra as imagens. Esta é a casa que o Jorge pode ter aí mostrado aí, onde eles entraram e o vizinho tentou ir ali também para socorrer, também foi incluso nestas vítimas. Eu quero ouvir esta senhora também, tem uma história deste grupo que passou. Olá, também conhece tem alguém
este espia deste grupo conhece como é que foi na sua casa, o que é que tiraram? Eu nem gosto de me lembrar desse dia. Foi um dia mais pior da minha vida. Eles entraram na minha casa Juma. Arrombaram a porta e entraram, foram direto ao meu quarto, acordaram-nos. E eu tenho dois meninos que dormem no outro quarto. Eu estava com o bebê no meu quarto e eles eram 4. Levantaram-nos da cama. Eu não estava entendendo o que se passa. Não conseguia perceber o que estava a acontecer. E arrastaram pelos cabelos. O assunto era comigo mesmo. Eles tinham a informação de que a pessoa que eles vinham ter era eu. Então meteram minha arma na boca. Um terror, uma coisa que eu... E os miúdos lá no quarto aperceberam-se do movimento no corredor. Quando eles estavam a tentar sair para fora, estavam lá mais 2 à espera que eles mandaram voltar. Eles entraram, amarraram os miúdos, espancaram, porque queriam dinheiro. E eu em casa não trazia valores em espécie. E eu tinha 170 mil no telefone. Naquela tortura, não sei o que. Um deles veio me falar ao ouvido: queremos dinheiro que está no plastiquinho preto. Eu realmente, depois das vendas, o dinheiro não voltava comigo para casa. Eu não tinha o dinheiro em casa. Para dizer que eram pessoas que já te conheciam, tinham feito antes trabalho do TPCA. Eles fazem uma espionagem, acho eu, e tem já um preso que nós trabalhamos com ele quando os nossos clientes chegam. Ele é que descarrega as caixas, leva para os carros deles. Que um dos miúdos dos meus colegas reconheceu e a posterior o meu filho no telefone também reconheceu que estava no grupo. E meu marido acabou dizendo que temos dinheiro no telefone. Na minha casa foi um terror, eles levaram 1 hora de tempo. Aquilo foi um inferno. Levaram o laptop dos miúdos, levaram as chaves do meu carro. Só que não sei o que aconteceu lá fora, havia um que estava a bater um murro, a dar sinal a eles que eles tinham que sair. Eles deixaram o PC que tinham levado e o carro já não levaram, saíram, foram-se embora. Mas é uma situação que não gosto nem de me lembrar. Muito obrigada, Jorge. Outro detalhe, 2 deles estavam disfarçados com aquele uniforme da Scott dentro com aquele, mas por dentro traziam uniforme pingo de chuva de polícia. Sim. Que suspeita-se que sejam também agentes da polícia neste... Com certeza, eram agentes da polícia, senão por que... Quantos deles traziam? 2 tinham uniformes, eu consegui ver 2 que sempre que abaixavam, aquele uniforme que chamamos da Scott, cedia, então via-se o uniforme pingo de chuva. Muito bem, Jorge, esse relato, o terror vivido pelos comerciantes ali deste local, deste mercado, portanto, estão assustados e conseguiram identificar as vítimas, alguns não estavam encapuzados, em demonstração clara de que estavam a trabalhar num espaço onde não seriam importunados, portanto, fizeram o que fizeram, tiraram as vítimas, torturaram e deixaram sequelas. Eu quero ouvir a polícia, o Cernic, daqui a mais um pouco, mas iremos ouvir tanto estes indiciados, são no total 6 que foram capturados, o trabalho feito, conseguiram identificar 2, identificaram 4 e continuou o trabalho de investigação até que chegaram a estes 6 e vão também poder falar. Nós daqui a mais um pouco, Jorge, voltaremos então com este grupo que era um terror a nível da província de Maputo. Jorge. Muito obrigado, Olívia. Volta dentro de instantes ao Balanço Geral com esses detidos, porque é importante compreendermos tudo isto. Imagine se ouvir essa história contada pelas vítimas já é por si assustador. Só por aquilo que nós ouvimos, o relato que nos apresentaram. O homem que chora quando diz que um dos envolvidos é agente da polícia e que se instalou no mercado grossista do Zimpeto para fazer-se passar por agente de moeda eletrônica para fazer leituras que vieram a dar nisto que estamos a ver. Como é que nós olhamos para isto?
e nós daqui a pouco vamos ouvi-los. Eu peço às autoridades para que este trabalho seja feito de forma bonitinha. Bonitinha no sentido de o Cernic, isto que já fez, a partir do momento em que apropriou-se dessas imagens, colocou os seus melhores agentes no terreno e os resultados já estão a aparecer. Fala-se da presença de alguns agentes da polícia e nisso o Cernic não entra. O que tem que concentrar o Cernic é o crime que ocorreu. Porque esse que comete, esse já não é polícia, não tem que ser visto como polícia. É alguém que está a atuar à margem, porque o papel do polícia, todos nós conhecemos, é proteger. Se vai atacar, então já não está a desempenhar o papel do polícia. Então esse tem que ser despido, esse tem que ser responsabilizado de forma exemplar por essa ação. Nós daqui a pouco, mas temos aqui aquela desvantagem legal. Vocês sabem que no quadro da presunção de inocência, nós não podemos potapiar a norma. Seria com imenso gosto trazermos os rostos, vermos as pessoas aqui, dizermos são estas. Fala-se aqui inclusive da intervenção de um vizinho. Vermos são esses que fizeram mal, são esses que fazem mal às pessoas, moçambicanos que trabalham de forma aguerrida, que tudo fazem para garantir o sustento das suas famílias. Alguém que trabalha, que vende no Zimpeto, que vive no Sisimola, acorda 3 e tal, 23 está a ir à cama, para depois ser atacado. Isso é muita crueldade, isso é covardia. Não pode, covardia total. Momento de